Olá amigos, você está no canal O Fim Chegou, um canal dedicado aos estudos das profecias. Vamos ver o caminho possível a ser tomado ainda no ano de 2025 para a imposição do decreto dominical. Anote as fontes, consulte as fontes, para que possamos entender se estamos próximos, ou longe desse evento. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, abençoe essa pessoa que está vendo essa mensagem, ouvindo essa mensagem. Assim como o Senhor preparou o teu povo no passado para entender os eventos finais, o teu povo ali na Idade Média, os valdenses e muitos outros, venha nos ajudar a entender também, como o último povo da terra que está tentando entender os eventos finais, nos ajude a não estar nas trevas. Assim como o Senhor iluminou a igreja de Tessalônica, no capítulo 5 da carta de Paulo, venha nos iluminar também sobre os eventos finais. Abençoe essa pessoa que está ouvindo e vendo essa mensagem e nos ajude em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ver aqui o caminho a ser traçado para o decreto dominical ainda no ano de 2025. Vamos analisar que esse caminho está sendo traçado e qual os paradigmas que o conservadorismo cristão estão levando lá na América. Quais os passos? Primeiro nós vamos analisar aqui essa fonte, que já foi colocada várias vezes aqui no canal, mas é bom analisarmos mais uma vez. Essa reportagem aqui foi feita pelo jornal Tennessee antes de Trump assumir. Eles falam do projeto 2025, que tem como objetivo desmantelar várias políticas do governo Biden. O projeto 2025 é um manual, conservador, com mais de 900 páginas, que delimita ali, que aborda o que o presidente faria caso seria eleito. Como já sabemos, estamos já há 6 meses do mandato de Donald Trump, então o projeto 2025 já está em vigor, tá ok? O projeto 2025 já está em vigor. O jornal disse, aqui o jornal Tennessee disse que um dos objetivos do projeto 2025 é o restabelecimento do domingo como um dia de culto, explicitamente sem trabalho, o dia que a maioria, mas não todos os cristãos observam. Aqui diz que a proposta exigiria uma emenda à lei de normas de trabalho, exigindo que os trabalhadores recebam 150% de horas trabalhadas no domingo, o sábado. Bom, aqui o jornal, eles consultaram todo o projeto 2025 e diz que o objetivo no setor das normas trabalhistas é restabelecer, o domingo como um dia de culto explícito. Então isso aqui é uma prova cabível que o governo Trump, através do projeto 2025, tem sim uma das pautas como colocar o decreto dominical na América. Então aqui é uma prova do jornal Tennessee. Esse jornal aqui ele não tem vínculo com religião nenhuma, ok? E aqui eles apresentam essa prova, que o projeto 2025 tem como objetivo restabelecer, entre outras metas, restabelecer o domingo como um dia de culto sem trabalho, ok? Qual é o caminho que eles querem fazer para chegar a esse ponto? O caminho que eles precisam fazer para chegar a esse ponto, é justamente eleger Jonathan Berry. Quem é Jonathan Berry? Jonathan Berry é o responsável do projeto 2025, que redigiu a parte do descanso dominical. Se você estiver interessado em saber o que ele falou, vá aí na página 589 do projeto 2025, você baixa o projeto, está em inglês, você vai ver lá que ele coloca que o objetivo do projeto 2025, um dos, é colocar o domingo como um dia de culto explícito, um dia sem trabalho, ok? Ele começaria santificando domingo, punindo as empresas a pagar encargos pesadíssimos, horas extras pesadas. Bom, Jonathan Berry já foi indicado por Trump, deixa eu ver aqui,
A data foi dia 31 de março. A primeira audiência já aconteceu, né? Ele foi indicado dia 31 de março. O Senado começou a fazer perguntas para ele no dia 18 de junho de 2025. Passou. Como vocês podem ver, a sessão aqui ela foi gravada. Eu vou até abrir aqui. A sessão aqui, como vocês podem ver, ela foi gravada. Tá ok? Mas o que foi colocado aqui? Que foi feito várias perguntas, né, para Jonathan Berry, para saber se ele está apto para o cargo. What's your plan at wage an hour? Vocês podem consultar aí depois através do link toda a audiência. Aqui está um pouco da fala dele. Have commissioned DOL to do. I thank you for the privilege of speaking with you today and look forward to your questions. Thank you, Mr. Berry. Our next Então, Jonathan Berry, ele é o responsável aqui, como vocês podem ver. Ele está respondendo, né, as perguntas feitas pelos senadores para ver se ele é apto ao cargo de Departamento do Trabalho como chefe, né? Para ele dar início à pauta lá que o jornal Tennessee colocou do domingo, um dia de descanso sem trabalho, ele precisa assumir o cargo para ele começar a alterar as leis de trabalho. Então nós vemos aqui que na quarta-feira, dia 18, foi feita a audiência, foi feitas as perguntas para ele, a sabatina. O horário foi 10 horas lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil foi 11 horas, ok? Só que aconteceu na quarta-feira apenas as perguntas. A votação ficou agora para ser realizada no dia 26 agora, na quinta-feira, ok? Dia 26 de junho, ok? Dia 26 de junho, às 11 da manhã aqui do Brasil, às 10 horas de lá, nos Estados Unidos. Isso vai ter a votação final. Então nós vemos que o caminho já está sendo traçado, ok? O jornal, lá como nós vimos, disse que eles pretendem fazer isso. O projeto 2025, né, eles pretendem fazer isso, restabelecer o domingo como um dia de culto. Mas para eles fazerem isso, eles precisam colocar o autor lá do projeto, podemos dizer, dentro do governo, né? Para ele fazer isso, ele precisa assumir a pasta do trabalho e, como vemos, semana que vem já é a votação final. Bom, antes de eu vir para cá, tem esse detalhe aqui importante, né? Deixa eu colocar aqui. No início do ano foi colocado pela Heritage Foundation, que é a fundação que fez o projeto 2025, de que todo o projeto 2025 ele deveria ser implantado, as principais políticas deveria ser implantado num período de 180 dias, ok? 180 dias. O ponto principal do vídeo está aqui. Ou seja, o projeto 2025 tem 900 páginas, mas eles fizeram um manual, eles reduziram lá em janeiro esse manual de 900 páginas em 180 dias, ou seja, um manual menor, colocando as principais pautas do projeto 2025 a ser cumprido nos 180 dias. 180 dias é 6 meses, ok? A pergunta é: eles já cumpriram todas as pautas que foi necessário, já se passaram 6 meses? E a pergunta é não, mas ele já tem um prazo final para terminar todas as metas. É isso que nos interessa, ok? Então quando nós vamos aqui, deixa eu vir aqui na fonte, né? Para que a gente possa entender melhor. Vamos lá. Então esse site aqui, ele é o rastreador do projeto 2025. Percebam que eles dizem aqui que faltam 1.308 dias, 21 horas, 21 minutos
para cumprir todas as metas do projeto 2025, ok? Todas as metas. Então eles estão colocando aqui ainda que faltam 3 anos, ou seja, eles têm praticamente até o ano de 2000, né, do 2000 e tem esse ano 2025, 26, 27, 28, ok? Do início de 2029 para poder cumprir todos os objetivos. Da pasta do trabalho já foram cumpridos 31%, mas a parte do decreto dominical ainda não foi iniciado. Por quê? Jonathan Berry precisa ser aprovado agora na semana que vem, tá ok? A parte que fala sobre a questão ali de colocar o domingo como um dia de culto, explícito, sem trabalho, está aqui na página 589, como vocês podem ver, do projeto 2025. E ele não foi iniciado ainda essa pauta. Por quê? Porque Jonathan Berry precisa passar agora no nome dele, precisa passar no Senado agora, semana que vem, quinta-feira. Passando, vai começar a colocar iniciado aqui, tá ok? Diante de todas essas provas, vemos que sim, existe um caminho para que o decreto dominical ainda seja colocado ainda esse ano. Que seria o que? A nomeação de Jonathan Berry, a nomeação dele. Após ele ser nomeado, ele assumiria a pasta do trabalho e começaria a punir as empresas que abrem aos domingos, ok? Exigindo que as empresas paguem 150% de hora extra para as pessoas que trabalham aos domingos. Assim ele ia desestimular as empresas a abrirem aos domingos. Bom, muitos estão julgando que isso aqui que Jonathan Berry vai fazer ainda não é necessário, ou seja, ainda não é fundamental para vir um decreto dominical. Vamos analisar o porquê ainda muitos têm esse pensamento. Porque Jonathan Berry assumindo, começar a punir as empresas que abrem aos domingos, ainda não é o decreto dominical. Vamos analisar no Espírito de Profecia. Ok? Vamos analisar. Primeiramente, né, vamos analisar na Bíblia, né, aqui em Apocalipse 13. Apocalipse 13, como vocês já estão cansados de ouvir ou saber, mas vamos lá, né, vamos voltar. O verso 11, né, fala da origem dos Estados Unidos, que os Estados Unidos ele se origina como uma besta que emerge da terra. Terra significa ausência de povos, multidões, nações e línguas, ou seja, a besta, os Estados Unidos, emerge de um continente não populacionado, ok? Como aconteceu na época. Depois, o verso 12 diz que os Estados Unidos exercem todo o poder da primeira besta, que seria o papado. Ou seja, teria todo o poder em suas mãos e faria com que o mundo adore o papado. O verso 14 diz que os Estados Unidos fariam uma imagem da primeira besta, ou seja, os Estados Unidos reviveriam a tirania de Roma do passado, unindo a igreja e Estado, unindo os evangélicos ao Estado. Como vocês podem ver também no verso 15, ok? A imagem da besta representa justamente a ressurreição do papado em nossos dias, ou seja, quando eles forem tirar a liberdade religiosa nos Estados Unidos, formou a imagem da besta, ok? Aí depois formou-se a imagem, veio o decreto dominical no verso 16. Ellen White, ela diz aqui no livro O Grande Conflito. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ela diz aqui no livro Grande Conflito, não, livro Eventos Finais. Aqui no finalzinho, que a imagem da besta representa a forma de protestantismo apostatado quando se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para imposição das suas doutrinas. Ou seja, quando as igrejas evangélicas nos Estados Unidos se unir com o Estado, se formou a imagem da besta. Então vemos, irmãos, que o projeto 2025 é esse caminho que está sendo tomado, né? No dia
no dia 1º de maio, deixa eu ver se eu acho aqui. No dia 1º de maio, Trump, através do Projeto 2025, por mandado do Projeto 2025, elege a primeira comissão de liberdade religiosa, né? Com meus irmãos, eu estou aqui na inteligência artificial para facilitar, né? A comissão de liberdade religiosa que foi eleita por Trump no dia 1º de maio de 2025 traz isso aqui, ó, esses nomes aqui: Dan Patrick, né, cristão evangélico, como presidente. Aí depois vem o Ben Carson, de 27º dia, como vice-presidente. Depois vem o bispo Robert Barron, católico, né? Depois veio o Carrie Prejean, cristã. Depois vem o cardeal Timothy Dolan, católico, arcebispo de Nova York. E depois vem o pastor Frank Graham, né, evangélico, filho de Billy Graham. Ok? Depois vem Paula White aqui embaixo, né, cristã evangélica neopentecostal, ligada ao movimento da prosperidade, ou seja, ela é conselheira da Casa Branca. Perceba agora num texto que nós vamos ler aqui. Nós vamos ler agora um texto importante, irmãos. Presta bastante atenção nesse texto aqui. Esse texto aqui fala o caminho que é preciso tomar para a lei dominical nos Estados Unidos. Presta bastante atenção. Aqui está dizendo o seguinte, ó: os dignatários da igreja e do Estado unir-se-ão para subornar, persuadir ou forçar todas as classes a honrar o domingo. Perceba aqui. Os dignatários. O que é dignatário? Pessoas que possuem cargo de autoridade. Eles vão unir-se para subornar, persuadir ou forçar todas as classes a honrar o domingo. Vamos lá. De acordo com o relato aqui, meus queridos, quem são os dignatários dessa Comissão Liberdade Religiosa? Presta bastante atenção nesse detalhe. São 13 pessoas eleitas dessa Comissão de Liberdade Religiosa. Porém, somente 5 são dignatários, ou seja, tem poder de liderança, tem cargo de influência dentro das instituições religiosas. Por exemplo, o bispo Robert Barron, sim, ele é um dignatário. Por quê? Porque ele é ativo na diocese de Houston, Estados Unidos. O cardeal Timothy Dolan também é um dignatário. O pastor Frank Graham também é um dignatário. E a Paula White também é uma dignatária, porque ela está ligada à Casa Branca, né? É uma conselheira espiritual de Trump, ligada à Casa Branca. Então, esses daqui são os dignatários. Esses daqui, sim, poderão, né, levar o povo, todas as classes sociais, as classes religiosas, a honrar o domingo. Mas para isso acontecer, o primeiro caminho deve ser tomado. Qual é o primeiro caminho que deve ser tomado? O do clamor popular. Perceba que depois disso vem um clamor popular, tá vendo? Ó? Eles cederão ao forte clamor popular, né? Cederão um pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. Para que esse clamor popular venha, é necessário tocar no direito dos trabalhadores. E aí que entra Jonathan Berry. Entendeu, meus irmãos? Jonathan Berry, sendo eleito agora semana que vem, ele vai começar a tocar nos direitos dos trabalhadores. E aí que as pessoas vão começar a se despertar para o seu direito de descanso. Quando ele começar a punir as empresas que abrem aos domingos, as empresas vão ter a sua resistência, ok? E não vão querer fechar os domingos. E aí sim pode ter um clamor popular. Então é perfeitamente possível que tenha um decreto dominical em 2025 ainda, seguindo esse caminho que Ellen White traçou aqui, ó, profeticamente. Os dignatários, que são 5 lá, né, incluindo o cardeal Timothy Dolan, né, e a conselheira espiritual Paula White, e o centro lá de influência Billy Graham, esses 3 aí podem fazer com que tenha um clamor popular, ou seja, incentivar todas as classes a honrar o domingo. Então, começa
o que está acontecendo com o Barry agora, ele assumindo a pasta semana que vem, começa sim o movimento profético nos Estados Unidos para impor a marca da besta, ou seja, para se formar a imagem da besta, que é a união entre igreja e Estado. Então estamos perfeitamente de uma ameaça grave diante do decreto dominical, ainda no ano de 2025. É perfeitamente possível. É perfeitamente possível se esses passos aqui forem seguidos. Ou seja, Jonathan Barry assume a pasta do trabalho quinta-feira, ele oprime as empresas, tem um clamor popular, aí depois vem os dignatários da igreja e do Estado para unir-se, para subornar, persuadir, a forçar todas as classes a honrar o domingo. Tá ok? Como nós vimos aqui na inteligência artificial, esses são 5 dignatários, porque os 13 não têm cargos de influência, ok? Dentro das instituições religiosas que são ligadas ao Estado. Esses 5 aqui têm, tá ok? Esses 5 são os dignatários da Comissão de Liberdade Religiosa, feito por Trump, no dia 1º de maio de 2025. Então vemos aí uma ameaça grave de liberdade religiosa, formação da imagem da besta. Tá ok? Todas as fontes vão ficar disponíveis para você na descrição do vídeo. Acesse lá e consulte. Tá ok? Irmãos, não devemos ser covardes agora nos últimos dias. Percebemos que esse movimento da lei dominical, ele não só está nos Estados Unidos avançando, mas aqui no Brasil também. Por quê? No Brasil, o Brasil é o país que mais tem adventista em todo o mundo. Temos quase 2 milhões de adventistas aqui. E lá nos Estados Unidos tem 1.600.000 adventistas. Aqui tem muito mais, tem quase 2 milhões aqui. Temos muito mais adventistas do que lá nos Estados Unidos. Católico e evangélico nem se fala, soma aí 80% da população brasileira. Quando nós vamos aqui, irmãos, nós vemos aqui nesse site que diz que o Ministério de Trabalho e Emprego adia para março a nova portaria do trabalho para março de 2026. Essa portaria aqui, meus irmãos, ela já foi adiada 4 vezes, já é a 5ª vez que ela está sendo adiada. Por que essa portaria está sendo adiada tantas vezes? Justamente porque essa portaria vai forçar as empresas a pagar encargos pesadíssimos para poder abrir aos domingos. A mesma coisa que Barry quer fazer lá nos Estados Unidos vai começar a ser feito aqui no Brasil em março de 2026. Eu fico pensando, por que março? Março é o mês que se comemora a criação do domingo. O domingo foi criado institucionalmente no Império Romano no dia 7 de março de 321 pelo imperador Constantino, quando ele dá o primeiro decreto dominical, fazendo com que todas as classes honram o domingo, a qual ele chama de dia do sol. Então você perceba que eles jogam a data para março, e a partir de março, era para ser agora em julho, mas vai ser a partir de março de 2026, aqui no Brasil, os sindicatos exigirão das empresas pesadíssimos encargos para poder abrir aos domingos, ok? Então muitas empresas vão fechar em março de 2026 aqui no Brasil. Perceba que já foi adiado 4 vezes, agora é a 5ª vez que está sendo adiada, ok? Como diz aqui, que a medida foi publicamente originada em novembro de 2023 e a portaria já está sendo adiada aí pela 5ª vez, ok? 5ª vez. Por quê? Porque as empresas estão se adaptando para poder fechar os domingos a partir de março de 2026 aqui no Brasil. Então, meus irmãos, veja que isso não é só nos Estados Unidos. Essa ameaça de Barry assumir aí a pasta do trabalho e punir as empresas que abrem os domingos em 2025, isso é vigente a partir da semana que vem. E em 2026 nós temos essa ameaça aqui para o Brasil. Sobre isso, no seu comentário, não sejamos covardes, meus irmãos. Quando a gente coloca o nosso comentário aqui, nós estamos colocando a nossa opinião. É importante que as pessoas vejam a nossa opinião sobre tudo isso que está acontecendo. Coloque aqui se você acha que isso aqui é alarmismo, se isso aqui é verdade, se é mentira, se Deus vai permitir que venha agora, se Deus não vai permitir, se os ventos serão soltos, se não serão,
se termos mais tempo de graça, se não teremos mais tempo de graça. Coloca a sua opinião aqui, meu irmão. É importantíssimo que essa mensagem chegue a muitas pessoas. Por isso a sua opinião, seu comentário aqui é extremamente importante. Coloca aqui se você acha que isso aqui é uma mensagem verdadeira, uma mensagem falsa. Se realmente temos pouco tempo ou temos muito tempo. Coloque aqui, meus irmãos, a sua opinião e nos preparamos para os eventos finais. Vamos orar. Querido Deus, nos fortaleça, nos ajude e nos prepare para os eventos finais, porque o fim realmente chegou. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.